Pessoal, café na mão, vamos falar hoje sobre lançamento tributário. Vou explicar rapidamente para vocês o que é o lançamento tributário. Já falei para vocês, procura lá nos primeiros vídeos que eu falei que o lançamento tributário era uma atividade administrativa plenamente vinculada, tá? Responsável por transformar a obrigação tributária em crédito. Então, lá naquela nossa primeira aula que a gente tem aquela nossa linha do tempo, num dado momento a gente tem a obrigação tributária, que é a partir do momento do cometimento do fato gerador, quando nasce a obrigação tributária, nasce aí a relação do sujeito ativo, que é fazenda pública, com o sujeito passivo contribuinte. A partir desse momento, né, que nasce essa relação deles, o que precisa fazer para cobrar o crédito? Precisa transformar essa obrigação em crédito, primeiro de tudo. O que é transformar a obrigação em crédito? É liquidar, é dizer qual é a base de cálculo, apurar o fato gerador adequadamente, fazer o cálculo, dar prazo para pagamento, tá? Então, mensurar, transformar essa obrigação num crédito liquidado, pronto para o contribuinte pagar ou não, tá? Então, esse lançamento, o lançamento pode acontecer de 3 formas, e quando eu explicar para vocês, vocês vão conseguir entender perfeitamente o que é lançamento, porque é uma coisa muito prática na nossa vida, tá? A autoridade administrativa é responsável pelo lançamento. Então, a lei tributária, né, a hipótese de incidência que nasce, ela já tem que dizer qual é o tributo e tem que dizer também quem será o responsável pelo lançamento. Qual é a autoridade administrativa que será responsável por realizar o lançamento e de que forma esse lançamento será realizado. 3 modalidades. Primeira modalidade, de ofício, tá? Primeira modalidade de ofício, pessoal, o nome já diz, lançamento de ofício, artigo 142 do Código Tributário Nacional. Nessa modalidade, a Fazenda Pública, ela sozinha apura o fato gerador, ela sozinha calcula e ela manda para você liquidadinho, prontinho, você só vai lá e paga. Exemplo prático disso, o IPTU. Quando você compra imóvel, quando você tem o seu imóvel ali todo ano, você precisa ligar para a Fazenda Pública e lembrar, olha, eu tenho um imóvel aqui, não esquece de mandar aqui um IPTU para mim, você não precisa informar o fato gerador. Você compra um carro, você não precisa dizer nada, a Fazenda Pública vai mandar o carnê de IPVA para você, tá? No começo do ano, ela vai mandar. Então, assim, sozinha, ela descobre o fato gerador, ela apura o fato gerador, manda o carnezinho para você, tá? E imediatamente você vai lá e paga, ou tem ali um prazo para pagar. Então, assim, você não precisa fazer nada, certo? Por isso que se chama essa modalidade de lançamento de ofício. Então, exemplo, PTU, IPVA, contribuição de melhoria, que geralmente vem no próprio PTU, as taxas, a contribuição especial para o custeio da iluminação pública, às vezes aquelas contribuições de categoria profissional também vem dessa forma, tá? Então, essa é assim que é feito o lançamento de ofício. A segunda modalidade, que é o lançamento por declaração. Artigo 147 do Código Tributário Nacional, o lançamento por declaração, o nome já diz, né? Na primeira modalidade que a gente viu, o contribuinte não faz nada. Fazenda Pública descobre o fato gerador, apura, calcula e manda para você pagar. Nessa segunda modalidade, o contribuinte precisa informar o fato gerador, né? Ou seja, ele precisa declarar que cometeu um fato gerador primeiro. Por isso que se chama por declaração. O contribuinte declara, volta para a Fazenda Pública calcula, tá? Volta para o contribuinte, ele paga. Exemplo disso, quando você volta lá do seu passeio da Disney de férias, traz aquele monte de muamba, você passa lá na fila declarar. Então você declara, olha, eu declaro que eu estou importando bens do exterior. Então, o imposto de importação, eu vou declarar que eu cometi o fato gerador do imposto de importação, ou seja, importar bens do exterior para o país. E aí, a Fazenda Pública, ok, qual bem você importou? Me dá o preço aqui. Informou o fato gerador, ó, importei esses bens aqui, esse preço aqui. A Fazenda Pública vai lá, calcula, faz a DARFzinha e você paga, tá? Então, o tributo lançado por declaração precisa, primeiramente, que o contribuinte informe, que ele declare a prática do fato gerador. Então, um exemplo disso, pessoal, o imposto de importação, o imposto de exportação, o ITBI, quando você vai comprar um imóvel, o que você faz? Você vai lá no cartório e você declara que você está comprando um imóvel,
né? Então, assim, como a gente falou, o IPTU ele vem automático, você não precisa declarar nada para o município, mas o ITBI, quando você paga o ITBI, você paga o ITBI ali no momento que você compra o imóvel, que é o imposto de transmissão de bem imóvel de forma onerosa, né? Então, assim, esses são exemplos de tributos lançados por declaração. E a última modalidade que eu falo para vocês é o tributo lançado por homologação, tá? E muito cuidado nesse, porque quando a gente fala, por exemplo, de imposto de renda, muita gente confunde como você faz a sua declaração de imposto de renda. Aliás, está chegando o prazo agora para você fazer a sua declaração. Quando você faz a sua declaração, as pessoas acham, então é tributo lançado por declaração, porque você tem que declarar. Lei do engano. O imposto de renda é um tributo lançado por homologação. Por quê? Nessa especificidade desse lançamento, a Fazenda Pública, ela não faz nada, ela só homologa. O que é homologar? É quando o juiz homologa uma sentença. Quando você faz o acordo, quando você faz tudo o que tem que fazer, o juiz só diz, ó, ok, tô de acordo, tá? E é assim que funciona. Presta atenção, no seu imposto de renda, o que você faz? Você mesmo indica o fato gerador, você denuncia o fato gerador, você mesmo apura, você mesmo calcula, você mesmo vai lá e paga. E aí, acabou. Você só espera. Dentro do prazo de 5 anos, que a gente vai estudar ainda decadência e prescrição, aí dentro de um prazo de 5 anos, a Fazenda Pública vai dizer, ok, retificar, vai dizer, ó, está correto, ou ela vai dizer assim, olha, aqui tem um erro, não vou homologar isso porque tem algo errado, eu quero alguma explicação. Que aí é quando você vai para a famosa malha fina, né? Quando você é chamado para prestar declarações. E aí, pessoal, se por acaso você fez o seu imposto de renda, ao invés de homologar, a Fazenda Pública apurou que tinha um erro, apurou que faltou você declarar alguma coisa, o que a Fazenda Pública faz? Ela vai e lança de ofício. E aí tem aquela multa de ofício que é muito cara e ela emite uma DARF para você pagar mais, tá? Então, para vocês entenderem, o lançamento de homologação é aquela modalidade do artigo 150 do Código Tributário Nacional que fala que você, especificamente ali no parágrafo 4º, fala bastante que você precisa, nesse caso, denunciar o fato gerador, você precisa calcular o fato gerador e pagar e esperar os 5 anos para a Fazenda Pública homologar. Ah, e se passar 5 anos a Fazenda Pública não fala nada? Aí homologa-se tacitamente, que é o que normalmente acontece por conta do volume da Fazenda Pública, eles não têm muito tempo de homologar um por um. Então, alguns vão passando e aí está homologado tacitamente, certo? Então, pessoal, um exemplo disso, o imposto de renda, o IPI, o ICMS, o ISS e por aí vai, tá? Só um resuminho para vocês saberem, lançamento de ofício. A Fazenda Pública faz tudo, o contribuinte só paga. Lançamento por declaração, o contribuinte denuncia o fato, a Fazenda Pública calcula, volta para você pagar. Lançamento por homologação, o contribuinte que faz tudo e a Fazenda Pública só homologa, tá? Então, pessoal, bem resumidamente, lançamento é isso. Eu preciso que vocês saibam muito bem lançamento, porque na hora que a gente estudar prescrição e decadência, as regras de contagem, especialmente de decadência, muda de acordo com o tipo de lançamento do tributo. Então, estuda bastante isso para na próxima aula a gente falar sobre prescrição e decadência.